Hebreus capítulo 12. Vamos ler esse texto a partir do versículo 1. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui vamos ver esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, que fala sobre uma corrida. Por isso o tema dessa manhã é corramos a corrida. O escritor, irmãos, de Hebreus, ele compara a vida cristã a uma corrida. Uma corrida de percurso longo, uma maratona. O apóstolo Paulo também fez essa comparação quando ele disse a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo tinha corrido a corrida da vida, e ele disse: olha, eu terminei a corrida, e terminei bem porque eu guardei a fé. Irmãos, o importante em uma corrida, todos nós sabemos, o importante em uma corrida é chegar ao final dela. Nós sabemos que nem sempre quem começa a corrida termina a corrida, não é verdade? Nem sempre. Tem pessoas que começam a corrida e não terminam. Por isso que o mais importante de uma corrida é começar e terminar. Assim também é na corrida cristã, nessa caminhada que nós temos aqui na terra. Todos nós começamos essa caminhada, mas o mais importante de ter começado a caminhada é terminar essa caminhada. Amém? E, diferentemente da corrida que nós às vezes assistimos aí na televisão, nas Olimpíadas, não é somente quem chega em primeiro, e segundo, ou terceiro e quarto lugar que recebe prêmio. Na corrida cristã, todos que terminarem a corrida serão premiados. Amém? Isso quer dizer que não importa em que lugar você vai chegar, se em primeiro ou em último. O que importa é que você chegue, porque todos que chegarem ao final dessa corrida serão premiados. Glória a Jesus. Todos vão receber o prêmio. E com relação a essa corrida, irmãos, a corrida da vida cristã, 5 coisas nós podemos aprender através desse texto que nós lemos. 5 coisas importantes. A primeira é que essa corrida, ela foi posta diante de nós. Aí no versículo 1,
Vamos colocar de novo aí o texto de Hebreus 12, 1 a 3. Reparem aí que no versículo 1, na parte final do versículo, está escrito assim: a corrida que foi posta diante de nós. Já no final do versículo 1, a corrida que foi posta diante de nós. O que isso, irmão, significa? Significa que alguém colocou essa corrida diante de nós. Colocou essa corrida para nós corrermos. Quem foi esse alguém? Quem sabe? Deus. Deus, irmão, já determinou o caminho que devemos seguir. Deus já estabeleceu, né, a estrada que vamos percorrer nessa vida. Não somos nós que definimos isso, é Deus quem define. A corrida que devemos correr é a corrida que Deus determinou para nós. Não estamos correndo uma corrida nossa, mas uma corrida de Deus. Um caminho, um plano que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos, termos consciência e sabermos disso. Não corra uma corrida que não é de Deus. Não viva uma vida que Deus não escolheu para você, que Deus não determinou para você. Não faça coisas que Deus não determinou que você faça. Então, tudo na nossa vida deve estar na dependência de Deus. Então, a corrida, como diz aqui o texto, a corrida que foi posta diante de nós. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa, irmãos, a respeito dessa corrida, está aí no versículo 1, só que na parte A do versículo, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Esse portanto aí, irmãos, quer dizer o seguinte: o que o autor da carta aqui está dizendo é continuação do que ele falou em Hebreus capítulo 11. O que é que o autor de Hebreus falou no capítulo 11? Quem conhece a Bíblia sabe. O que é que ele falou? Ele falou a respeito de quem? Dos heróis da fé. Então esse portanto quer dizer, baseado em tudo que eu já falei, baseado no que eu disse a respeito dos heróis da fé, portanto, aí ele cita, irmãos, essa multidão de testemunhas, que nós estamos rodeados. O que é rodeados? Rodeados é o quê? Cercados. Nós estamos cercados. Diga para quem está ao seu lado: você está cercado. Você está cercado. Nós estamos cercados. De quê? De uma multidão. Tem Bíblias que falam de nuvem. Uma nuvem de testemunhas. Nuvem, irmãos, aí é a mesma coisa de multidão, de muita gente, grande quantidade. Por exemplo, quando você diz assim: rapaz, eu vi uma nuvem de gafanhoto. Você está querendo dizer o quê? Que você viu o quê? Pouco gafanhoto ou muito? Muito. Se você viu uma nuvem de gafanhoto, foi porque você viu muito gafanhoto. Então aqui está dizendo que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, ou uma multidão de testemunhas. Agora, irmãos, quem são estas testemunhas? Quem poderia me dizer? Quem são estas testemunhas? Justamente os heróis da fé. São Abraão, Noé,
Abel, Enoque, Davi. Então nós estamos rodeados dos heróis da fé. E o que isso quer dizer, pastor? O que isso significa, nós estamos rodeados pelos heróis da fé? Irmãos, duas coisas aí nós podemos entender. Existem duas interpretações e as duas são válidas. Uma não exclui a outra. Uma explicação é a seguinte: os heróis da fé servem de exemplo para nós. O que o autor da carta pode estar querendo dizer é isso: olha, assim como Abraão, Noé, Abel, Sansão, Davi, assim como eles conseguiram vencer, vocês vão conseguir vencer também. Vocês vão conseguir. Sigam o exemplo deles. Está dizendo aqui o autor da carta. Sigam o exemplo dele, porque eles servem como testemunha para nós. Através deles, a nossa vida é fortalecida e edificada, e eu tomo coragem para prosseguir na caminhada cristã. Isso acontece realmente, irmãos. Quantas vezes você já não foi inspirado pela vida de um outro irmão? Não é verdade? Às vezes acontece. Nós olhamos para a vida daquele irmão e a vida daquele irmão nos estimula. Nos estimula. Olha que irmão abençoado. Eu vou também, né? Eu vou seguir. Olha, eu vou ser como ele, né? Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E isso é um estímulo, irmãos. Então, os heróis da fé servem como estímulo para nós, amém? Servia como estímulo para os crentes hebreus, mas eles também servem de estímulo para nós. Servem de estímulo. Então, essa é uma explicação. Agora tem uma outra explicação, irmãos. Quando diz aqui que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, o que o autor da carta aos Hebreus provavelmente também tinha em mente, ele estava visualizando um grande estádio. Um grande estádio. Naquela época tinham estádios onde se disputavam jogos, onde tinham competições. Então, o autor da carta aos Hebreus, então ele está visualizando uma arena, um estádio, aonde nós cristãos estamos lá na parte central, né, na disputa da corrida, e os heróis da fé estão sentados na arquibancada nos assistindo. Amém? Mas não simplesmente assistindo, eles estão torcendo por nós. Irmãos, a Bíblia não diz e também ela não nega que as pessoas, ou vamos botar, falando dos heróis da fé, que aqueles irmãos, os heróis da fé, nós que já partiram, que eles estão nos observando lá do céu. Eles estão nos olhando e estão torcendo por nós. Amém? A Bíblia não afirma que isso está acontecendo, mas ela também não nega. Então, alguns interpretam esse rodear de testemunhas, são os heróis da fé, que estão nos assistindo lá do céu e estão torcendo por nós. Se essa interpretação é real, e esse texto dá margem para que a gente interprete assim também o texto, glória a Deus por isso, amém?
Amém, irmãos? Pode estar acontecendo que Abraão, Noé, Isaac, Jacó está lá na torcida por nós. Glória a Deus. Isso serve de incentivo ou não serve, irmãos? Então, irmãos, o que é que nós podemos concluir? Não estamos sozinhos nessa batalha. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa corrida. Tem muita gente na terra e no céu torcendo por você. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto nos fala que nós devemos nos livrar das coisas que atrapalham a nossa corrida. Vamos ver ainda aí no versículo 1, a parte B. O que é que diz a parte B desse versículo? Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Vou repetir. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Aí o escritor fala de duas coisas, irmão. Fala de peso e pecado. Ele fala do peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Então, irmãos, peso e pecado são duas coisas diferentes. Vou repetir, isso é importante. Peso e pecado são duas coisas diferentes. Todo pecado nos traz um peso, mas nem todo peso é necessariamente um pecado. Vou repetir, isso é importante. Todo pecado nos traz um peso. Os irmãos concordam comigo ou não? Todo pecado nos traz um peso? Sim. Agora, nem todo peso é necessariamente um pecado. Mas vamos ver primeiro a questão do pecado. O que é que o escritor diz a respeito do pecado? Que o pecado, ele faz o que com a gente? Ele nos atrapalha. Na NVI tem o pecado nos envolve. Na Bíblia, a linguagem de hoje tem o pecado que se agarra firmemente em nós. Na tradução revista e corrigida tem o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, irmãos, olha como é o pecado. O pecado nos atrapalha, o pecado nos envolve, o pecado se agarra firmemente em nós e o pecado, ele está perto de nós, nos rodeando. Por isso, irmãos, temos que ter cuidado com o pecado. E quando o autor da carta fala em pecado, ele está dizendo o seguinte, ele está se referindo não somente ao pecado geral. Tem um pecado geral. Qual é o pecado geral? É aquele que Paulo cita lá em Romanos capítulo 1. Todos pecaram. Todo ser humano pecou. E esse pecado atrapalha a nossa corrida, está perto de nós, nos envolve. Mas ele também está se referindo, irmãos, a pecados específicos. Pecado específico, irmãos, é aquele pecado que está sempre batendo na sua porta. Ele sempre se apresenta a você. É o pecado que mais lhe tenta. É aquele pecado que está ali, ó, na cola do seu pé. É o seu calcanhar de Aquiles. É o seu ponto fraco. E aí vem a tentação naquela área. É o pecado específico. E pode ser que esse pecado específico possa estar envolvendo você. Pode estar te atrapalhando. Pode estar te rodeando. E aí temos que tomar cuidado também, e muito.
Então, não só com o pecado em geral, mas com esse pecado que insiste em nos acompanhar. E aí você tem que ver que pecado é esse e resolver esse problema. Amém? Porque tem esses pecados, irmãos, específicos. Na realidade, irmãos, o pecado está em cada esquina que nós viramos, viu? O pecado está aí à espreita. Você sabia que até dentro da igreja o pecado nos assedia? Hein? Eu entrei dentro da igreja agora, então nessa manhã eu não vou pecar. É assim? Não. Sabe por quê? Porque você pode estar pecando em pensamento. Seu corpo está aqui, mas sua mente está aí com as coisas aí meio erradas na cabeça, né? Aí você já está pecando dentro da igreja. Então o pecado, irmãos, ele nos assedia. E se queremos chegar ao final dessa corrida, temos que nos livrar do pecado, amém? Porque o pecado nos atrapalha. E nós não devemos esquecer, irmãos, que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Não devemos nos esquecer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia tem muito a falar sobre pecado. Agora o peso, irmãos. Pastor, e peso? O Senhor falou que peso não é necessariamente pecado. Então o que é o peso? O que é que faz o peso? Segundo o autor de Hebreus, se o pecado nos atrapalha, o peso faz o quê? Vamos voltar lá ao texto? Se o pecado nos atrapalha, o peso faz o quê? O peso, diga assim, o peso me torna vagaroso. O peso me torna lento, ou seja, eu não vou conseguir correr muito, eu não vou correr, eu vou lá caminhando, porque eu não vou correr. Sabe por que eu não estou correndo? Porque tem peso na minha vida. Tem peso. Aí eu pergunto aos irmãos, vocês já viram algum corredor correndo com peso nas costas? Essas maratonas que tem, né? Tem? Ô irmão, nenhum corredor é bobo, né? Ele não vai correr com peso porque ele sabe o quê? Que se ele correr com peso, ele vai correr devagar, não é isso? É por isso, irmãos, que os atletas, principalmente esses atletas aí de corrida, de maratona, já viram as roupas que eles usam? São as roupas com o tecido mais leve possível. E o calçado, o tênis? Irmão, tem que ser um tênis bem leve. O tênis não pode ser pesado. Então nada que tenha peso, o corredor leva. Porque ele sabe que não vai dar certo. Irmãos, peso, presta atenção nisso. Peso é qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Cristo. É tudo aquilo que desvia a sua atenção dele. Vou repetir. Peso é qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Cristo. É tudo aquilo que desvia a sua atenção dele. Então, irmãos, dentro dessa definição, o peso pode ser, por exemplo, uma amizade. Uma amizade que você tem. Um amigo ou uma amiga que você tem. Isso pode estar sendo um peso na sua vida cristã. Porque essa amizade não é de Deus. Esses amigos não são de Deus. Isso aí pode ser um peso. Um namoro pode ser um peso? Pode. Um namoro pode estar sendo um peso na sua vida. Está te atrapalhando, esse namoro não é de Deus. Está te atrapalhando, é um peso. O trabalho pode ser um peso? Pode. Pode ser um peso, irmãos. A pessoa trabalha tanto, né? Trabalha até dia de domingo, né? E não tem mais tempo para Deus. Não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, porque trabalha dia e noite. Porque eu preciso ganhar dinheiro. Irmãos, esse trabalho está sendo o quê? Um peso. Esse trabalho está sendo um peso.
As redes sociais, pode ser um peso? Pode. E muito. As redes sociais, é um peso. Dinheiro, pode ser um peso? Pode também. Pode. Irmão, reparem que todas essas coisas que eu falei podem ser bênçãos também. E são bênçãos. Ter amigos é bênção. Namorar, noivar e casar é bênção. Trabalhar é bênção. As redes sociais, se forem corretamente usadas, é bênção. Dinheiro é bênção. Agora, irmão, podem se tornar o quê? Peso. Se não forem usadas devidamente. Se você não tiver uma relação correta com essas coisas. E presta atenção, irmãos. O que pode ser um peso para uma pessoa, pode não ser para outra. Vou repetir. O que pode ser um peso para uma pessoa, pode não ser para outra. Ah, mas ela faz. Mas para ela não é peso, mas para você é. E se para você está sendo, olha, não faça não. Não estou entendendo? Tem algum peso aí na sua vida? É, pastor, o senhor está falando agora, tem peso na minha vida. O que é que se faz com peso, com os pesos da vida? Você tem que se livrar deles o mais rápido possível. Por quê? Porque eles estão impedindo você de correr. Você está muito vagaroso por causa desse peso. E é interessante, irmãos, que tem uma tradução da Bíblia que, em vez de peso, coloca embaraço. E realmente, irmãos, é um embaraço. É um embaraço. Peso é um embaraço. Está embaraçando sua vida. E ninguém corre com embaraço. Não tem como correr. Quarta coisa, irmãos, que esse texto fala sobre a corrida, que nós devemos correr com perseverança. Aí na parte C do versículo 1. Vamos ver aí na tela o texto. A parte C diz assim: e corramos com o quê? Diga, perseverança. E corramos com... Irmãos, a questão não é só correr, mas tem que correr com perseverança. Irmãos, essa corrida não é corrida curta, é maratona. É maratona, é uma corrida longa. Por isso precisa perseverança. Se não tiver perseverança, você vai sair, na hora que der aquele sinal para sair, você vai sair correndo, como um doido. Mas aí, como a corrida é longa, você vai se cansando, e aí muitos acabam desistindo da corrida, porque não tiveram o quê? Perseverança. Nós precisamos de perseverança, irmão, porque temos que correr até o final. Não é correr só até a metade. Temos que chegar ao final da corrida. E essa corrida, irmãos, é difícil. Diga para quem está ao seu lado, essa corrida é difícil. É uma corrida cheia de obstáculos. Viu, irmão? Essa corrida é cheia de obstáculos. Quem já tem muito tempo aqui de crente sabe o que eu estou dizendo, né? Essa corrida, quantos obstáculos você já não enfrentou? É ou não é verdade? Quantas lutas você já não passou? Quanto sofrimento? Quanta tribulação, irmãos? Não é verdade? Mas você está aqui porque você é perseverante. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e quando a gente fala de perseverança, a gente tem um exemplo muito bom, né? Inclusive nessa área de corrida mesmo. A Gabriela Anderson. Quem já ouviu falar da Gabriela Anderson? Tem a foto dela aí? Bota aí. Está lembrando dessa moça? Dessa mulher? Deixa aí essas fotos. Para quem não conhece, eu vou dizer o seguinte, né? Vou dar essa informação. Ela disputou, irmãos, essa mulher, ela disputou a primeira maratona feminina na história dos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Olha ela aí.
Ela chegando na reta final. Agora eu pergunto aos irmãos, em que lugar ela chegou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Dá um chute aí. Chute, hein? Não, também não é assim, né? Aí que é. 37º lugar. 37º lugar. Irmãos, e quando ela chegou, a corrida já tinha terminado há 20 minutos. Mas ninguém saiu do estádio esperando ela chegar. E quando ela chegou, irmão, já havia uma equipe, uma ambulância preparada para socorrê-la. Porque ela começou a não se sentir bem durante a corrida. Ela passou por um posto que se via água, mas ela não conseguiu pegar a água. Porque é uma corrida longa, maratona é uma corrida muito longa. Dura 2, 3 horas essa corrida. E como estava fazendo muito calor naquele dia, ela começou a se sentir mal. Os paramédicos, percebendo, quiseram socorrê-la durante a corrida. Mas ela não aceitou ser atendida, porque a maratona tem uma norma. Qualquer pessoa, qualquer atleta que precise de atendimento médico durante a corrida é desclassificado. E ela não queria ser desclassificada. E eu creio que você também não quer ser desclassificado, amém? Ela não queria ser desclassificada. E ela começou a sentir cãibras nas pernas. Cãibra. E meus irmãos, os últimos metros que essa mulher percorreu, você pode até assistir em casa, tem vídeos disponíveis aí na internet, a chegada dessa mulher, a maneira como ela chegou. Praticamente, irmãos, essa mulher, ela veio se arrastando até a linha final. Ela veio se arrastando. Olha aí como ela está. Mostra a outra foto. A outra, aí, olha como ela está, irmão. Olha como ela está. Eu acho que tem uma terceira foto aí, né? Vê aí, ou só essas duas. Então, irmãos, mas ela chegou. Porque ela foi o quê? Olha aí, olha essa outra foto. Ela não tinha mais coordenação nem dos braços e nem das pernas. Não tinha mais coordenação motora nenhuma. Mas ela foi o quê? Perseverante. Seja perseverante. Não desista da corrida. Vamos seguir o exemplo da Gabriele Anderson. Só que na corrida da vida, na corrida espiritual. E quinto, irmãos, em último lugar, devemos correr olhando para Jesus. Olha o versículo 2, a parte A. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Esse olhando aí, irmãos, que o texto diz, ou esse olhar, no original significa olhar de forma constante. Diga, olhar de forma constante. Porque, irmãos, tem crente que olha para Jesus, mas não é de maneira constante. Olha, tira o olhar, olha para outra coisa, aí olha para Jesus de novo, aí depois volta a olhar. Não, irmãos. Você não pode tirar o olhar de Jesus. Pedro foi tirar o olhar de Jesus quando caminhava sobre as águas, e nós sabemos o que aconteceu. Não é verdade? Por um minuto, ele deixou de olhar para Jesus, para ficar olhando para as ondas e os ventos. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Ele não deveria ter tirado o olhar de Jesus. Não tire o olhar de Jesus. Sabe por quê? Se você tirar o olhar de Jesus, você vai ficar olhando para as circunstâncias. Isso aí é perigoso. Você ficar olhando para as circunstâncias, em vez de olhar para Jesus, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você vai ficar desesperado. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Porque as circunstâncias, irmão, nem sempre são favoráveis. É ou não é verdade? Nem sempre.
Então você não vai tirar o olhar de Jesus hora nenhuma. Não tire. Uma outra razão porque nós não devemos tirar o olhar de Jesus, sabe qual é? Porque diz o versículo 3. Olha o versículo 2, né? O versículo 2, a parte B. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Amém? Irmãos, Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O que é que o escritor está querendo dizer com isso? É que Jesus serve de exemplo para nós, exemplo de fé. Ele teve fé e nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso líder e eu vou seguir ao meu líder. Amém. Eu não posso tirar o olhar dele. É isso que significa. Ele é o autor. Tem algumas bíblias que dizem ele é o autor. O autor é líder. Ele é o líder. Ele é o aperfeiçoador. Ele é o nosso guia. Então não posso tirar meus olhos dele. Senão eu vou me perder. Você já viu esses guias no Pelourinho conduzindo o turista? Esses turistas que vêm de navio? O que é que eles dizem para os turistas? Turista não conhece nada, né, irmão? Não conhece nada, Pelourinho. Ficam totalmente perdidos ali. Aí o guia diz o quê? Olhem para mim. Aí às vezes ele levanta o quê? Uma plaquinha. Quem já viu isso? Ou ele fica com a mão levantada, né? Se tirar o olho do guia, pode se perder no Pelourinho. Pode ou não pode? Eita, irmão, se perder no Pelourinho e entrar por aquela azul ali de baixo, é ruim, é ou não é ruim? Olhe para Jesus e você não vai se perder. Amém? Glória a Deus. E para concluir, irmãos, olha o que o autor ele fala aqui, ainda no versículo 2. A parte B, por causa da alegria que o esperava. Isso vai servir para nós também, viu, irmãos, para a caminhada. Ele suportou a cruz, nem sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Olha, irmãos, olha que estratégia. Pense no que Jesus suportou. E aí você não vai ficar cansado nem desanimado. Irmãos, tem alguém aqui que em algum sofrimento chegou a suar sangue? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Que como Jesus suou sangue? Não tem. Tem alguém aqui que foi crucificado numa cruz? Também não tem. Irmãos, Jesus suportou a cruz, suportou os pecadores, a hostilidade. E se ele suportou, nós também podemos suportar. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Epa, peraí. Jesus era Deus, é Deus, mas quando ele esteve aqui na terra, ele assumiu a condição humana. Ou seja, tudo que ele enfrentou, escárnio, a coroa de espinho, tapas, a cruz, foi tudo na condição de homem. Amém? Ele não usou seus poderes divinos. Ele sofreu na condição humana. E se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Amém? Porque está escrito aqui, ó, pensem. Então vamos pensar em Jesus, irmãos. E aí vocês não ficarão cansados nem desanimados. Glória a Deus. E para concluir, Hebreus 12, versículo 2b. Esse texto está na tela, né? Hebreus 12, 2b. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Por que Jesus, irmão, suportou tudo pelo que ele passou? Por quê? Porque ele estava vendo o que? Mais adiante. Ele estava vendo a alegria que estava reservada para ele. Ele estava vendo o lugar que ele ocuparia no céu, à direita do Pai. Aleluia. E aí tem uma coisa, viu, irmãos? Presta atenção nessa frase aqui. A confiança no amanhã é o sustento de hoje. Vou repetir. A confiança no amanhã é o sustento de hoje. Repita comigo, você gravar essa frase. A confiança no amanhã é o sustento de hoje.
Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quem já foi aqui a um lugar que queria ir muito, mas a estrada ou o caminho para ir era muito ruim? Quem já foi? Vou repetir. Quem já foi aqui para um lugar que você gostaria de ir muito? Um lugar muito bonito, muito parecendo até um paraíso, mas a estrada ou o caminho para chegar lá era muito ruim? Eu já fui, num lugar muito bonito, lá em Morro de São Paulo. Uma praia, tipo piscina. Você vê os peixes assim nadando aí. Olha. Mas meu irmão, para chegar lá, me botava dentro de um jipe. E foi 45 minutos, de uma estrada cheia de buraco. Só alavanca o tempo todo. Pá, 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 pá. Mas eu fui ou não fui? Fui. Eu gostei ou não gostei? Gostei. Eu me importei com a estrada? Não. Porque eu sabia que eu ia para um lugar muito bonito. Amém? Diga para quem está ao seu lado, não se importe com a estrada. Você está indo para um lugar muito bonito. Você está indo para o céu. Amém? Ai, irmão, tem gente que fica olhando para a estrada. Está cheia de buraco. Palmas para Jesus, acompanha a nossa irmãzinha ali. Irmãos, tinham me dito antes, olha, a estrada é ruim, você quer ir? É 45 minutos no buraco. Eu vou. Eu perguntei, o lugar é bonito mesmo? O lugar é como o Jardim do Éden. Tô dentro. Eu vou. E fui. Me arrependi? Não me arrependi. Iria de novo? Iria. Irmãos, quando o lugar vale a pena, a gente não fica reparando no caminho, viu? Repare no caminho não. Mas reclama o tempo todo, né, da estrada, mas está muito difícil essa caminhada, essa corrida está cheia de obstáculos. Irmãos, é porque você está indo para o céu. Agora, quem está indo para o inferno está indo numa estrada larga, toda asfaltada e pavimentada, é ou não é? Quem está indo para o inferno está indo numa estrada larga, pavimentada, asfaltada. Que beleza! Que beleza! Vai ver onde é que vai dar essa estrada. Jesus disse que o caminho para o céu era o quê? Estreito, apertado. E o caminho para o inferno é o quê? Largo, né? Fica de pé. Hebreus 12, 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Deus está fortalecendo os mancos aqui nessa manhã. Amém? Aqueles que estão com as mãos cansadas também serão fortalecidos. Os que estão desanimados, tome posse dessa palavra nessa manhã. A corrida ainda não terminou. Ainda tem mais um pouco aí de corrida. E você vai correr sim, vai chegar no final. No nome de Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, você vai chegar até o final. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Pai querido, Pai de amor, estamos nessa corrida. A corrida que foi proposta para nós pelo Senhor. Ó Deus, sabemos que não importa em que lugar vamos chegar, mas importa que cheguemos, ó Pai. Ajuda cada um aqui nessa manhã, aqueles que estão em casa, Pai. Talvez alguns cansados, outros desanimados. Ó Deus, ajuda cada um, que possamos nos livrar de todo o pecado e de todo o peso que está atrapalhando a nossa corrida. Ó Deus, que cada um aqui possa se livrar do peso que está atrapalhando e do pecado que está atrapalhando. Muito obrigado, Deus, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor nos tem mantido de pé nessa corrida. E temos certeza que com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós vamos chegar até o final dessa corrida. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.